mais, novas doenças relacionadas à saúde mental têm se tornado frequente. Nunca se viu em nenhum outro momento tantas pessoas com TDAH, déficit de atenção e outras condições similares. A terapia comportamental tem sido uma grande aliada para qualquer pessoa que sofre de algum distúrbio. Sejam muito mais que bem-vindos ao nosso 11º episódio, que é o meu, que é o seu, que é o nosso Papo de Cadeira. Esse podcast mais diversificado aqui do YouTube. E eu sou o Wagner Santos e tenho o maior prazer de estar apresentando esse podcast aqui para vocês. Onde o nosso intuito aqui é sempre, como vocês já sabem, informar, ensinar e esclarecer. Sempre com um convidado especial, abordando assuntos pertinentes que possam colaborar com o nosso conhecimento pessoal, com o nosso crescimento pessoal e profissional. Bom, e gente, e para a gente continuar trazendo essas pessoas especiais aqui, esses bate-papos tão legais que a gente tem trazido aqui para vocês, é muito importante que você vá lá, se inscreva no canal. Se inscreva lá no canal, comente, compartilhe e ative o sininho para que você não perca nenhum desses nossos episódios, tá bom? É muito importante que você esteja aqui com a gente e a gente sempre trazendo aqui coisas, pessoas para vocês, ok? Bom, e quero aproveitar e agradecer do fundo do meu coração a todos os nossos patrocinadores, todas as pessoas que apoiam e acreditam nesse projeto. O Salão de Blonde, com a sua CEO Natália Krekoff, nosso querido designer, né? Que é o Kian Álvares, que fez nossa vinheta, fez nossas camisetas, fez a nossa xícara aqui. Olha só, né? Que, aliás, graças a Deus, tem sido muito bem aceitado por vocês e tem sido ficando aí famosinha, fazendo um sucesso, tá? E também é o Instituto DERB, que é detentora da marca Granda e também realizadores dos cursos de formação em terapia capilar e também graduação em tricologia. Aquele abraço para todos os nossos apoiadores e patrocinadores. Bom, e se você também quer estar junto aqui com a gente, divulgando sua marca, seu produto, seu serviço, entre em contato com o nosso marketing através do Instagram do The Blonde, @TheBlondeSorocaba. E será um prazer poder ter você aqui junto com a gente. Vem que eu tô te esperando, que eu vou adorar te entrevistar, tá bom? Vai ser muito legal o nosso bate-papo aqui. Bom, e para quem não sabe onde fica o The Blonde, fica na rua Luiz Pessutti, 183, no Campolim. E o Instituto DERB, também na Avenida Antônio Carlos Comito, no Campolim, número 540, tudo aqui em Sorocaba, tá bom? Aliás, quero avisá-los que o The Blonde está com vários pacotes de tratamento, escovas, coloração, que vale muito a pena dar uma olhada. E todas as quintas-feiras nós temos o Good Hair Day. Fazendo o tratamento, você ganha o uso do Aquamist mais a escova modelada. E se você ligar lá e falar que assistiu o Papo de Cadeira, vai ganhar uma avaliação capilar gratuita lá no Aces Hair Spa, em nossa cabine de terapia capilar. Não perde, porque você vai gostar muito, tá bom? Bom, e para o nosso Papo de Cadeira de hoje, nós trouxemos mais uma convidada especial, que aliás, né, sempre a gente traz aqui convidadas super especiais para vocês, que tem muito para nos contar sobre como a terapia comportamental pode nos ajudar no dia a dia. Ela que é psicóloga clínica, especializada em terapia comportamental pela USP, com mais de 20 anos de experiência profissional, incluindo também as áreas de RH. E o nosso papo de hoje, pessoal, vai falar de um assunto muito importante: terapia comportamental e a importância do autoconhecimento nos dias de hoje. Seja muito bem-vinda, Érica. Muito obrigado por você aceitar esse nosso convite para estar aqui no nosso Papo de Cadeira. É uma honra estar recebendo você, tá? E eu tenho certeza que vai ser muito informativo tudo que você vai nos trazer. Obrigada pelo convite. Espero poder contribuir aqui de alguma forma e elucidar aí algumas dúvidas que possam existir para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre a importância da terapia, do autoconhecimento e o que é a terapia comportamental, que algumas pessoas ainda não conhecem. Então, muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente que te agradece. Tá, bom, e ó, pra gente começar o nosso papo aqui, a gente sempre faz algumas perguntas para os nossos clientes, para os nossos ouvintes, telespectadores, enfim,
o que eles querem saber sobre esse assunto, tá? Então Tá. a gente trouxe umas perguntas aqui e eu queria começar já com a pergunta que você mesmo fez aí. O que é terapia comportamental? Bom, então a terapia comportamental ela é um processo, né, terapêutico e como todo processo terapêutico é um processo de aprendizagem, né? A terapia comportamental ela não visa, muitas vezes as pessoas vão para o consultório, vão procurar ajuda, falam, eu quero deixar de sentir determinada coisa que eu sinto, eu quero deixar de fazer determinadas coisas que eu faço. E na realidade, o foco da terapia não é retirar nada, não é que você desaprenda nada, mas que você aprenda novos comportamentos. Então, o foco da terapia comportamental é que você consiga entender como é que você vive no mundo, o que não está muito bem adaptado, o que está te causando prejuízo eventualmente, e que você possa aprender novas habilidades e possa desenvolver novas ferramentas para viver a vida de uma forma mais saudável e mais leve para a pessoa. Legal isso, né? Então você quer dizer que você está dizendo que nós mesmos, né? Nós que temos, podemos controlar, podemos, né? Através das nossas atitudes, dos pensamentos, ter uma vida mais saudável, né? Uma vida mental, né? Mais saudável. É isso. Sim, que bom saber disso. E me fala uma coisa, Érica, por que você acha que os distúrbios mentais estão cada vez mais presentes na vida das pessoas? Você acha que isso tem a ver com a internet? O que você acha? Olha, os transtornos mentais, a gente tem tido um aumento muito significativo de diagnóstico. Primeiro porque as pessoas estão mais preocupadas com isso. Então, as pessoas hoje buscam mais ajuda, né, nos consultórios psiquiátricos, nos consultórios psicológicos. E aí a gente, consequentemente, tem um aumento do diagnóstico, né, da quantidade de diagnóstico. Mas, independente dessa procura, né, as pessoas têm sentido mais necessidades justamente de ir até um psiquiatra ou de ir ao psicólogo, porque o estilo de vida que a gente tem vivido não é um estilo de vida saudável. As pessoas hoje em dia não conseguem fazer o básico, né? E o que é o básico? O básico é ter uma rotina saudável de sono, dormir uma quantidade que a gente sabe, a ciência tem um número aí que ela fala, obviamente que em se tratando de pessoas nada é muito exato, né? Sim. Mas um número saudável seria entre 7 horas e meia por noite. Fazer exercícios físicos com uma certa regularidade, ter uma alimentação, né, saudável também. Então, o básico que muita gente não consegue fazer hoje em dia, seja porque falta um pouco de planejamento, de disciplina, seja porque falta, de fato, conseguir encaixar tudo isso na rotina, porque é muito fácil também a gente julgar e falar, mas a pessoa não faz exercício porque não quer, não dorme 7 horas porque não quer, quando a gente sabe que também hoje, né, atualmente, as pessoas vivem uma vida em que muitas vezes ter esses comportamentos saudáveis não é possível. Então, eu entendo que tem a ver com a questão do ritmo de vida que as pessoas vivem hoje, da forma como o mundo vem acontecendo, da forma como as coisas estão acontecendo, da velocidade de tudo que a gente vive e de as pessoas não conseguirem fazer o mínimo muitas vezes. E Érica, e você também não acha que, por exemplo, hoje as pessoas, eu tiro por mim também e vejo o quanto isso tem sido prejudicial e eu tenho tentado mudar, né? Porque eu tenho consciência disso. Tem muita gente que não tem consciência, né? Mas, por exemplo, eu acordo e devido ao trabalho, 7 da manhã, eu pego o celular e fico ali, não sei o que, vivendo o trabalho. E aí, isso me acontece tantas coisas, eu me atraso, eu deixo de fazer um monte de coisa, e eu vejo quanto também tem me atrapalhado questão de você pensar, sabe? Porque tá tão fácil as coisas ali, né? E acho que as pessoas ficam tanto tempo. Você sabe que eu fiz um teste? Uma vez eu vi uma pessoa falando assim, olha, não durma com o celular do lado, isso atrapalha no sono, né? E aí eu comecei a deixar o seu celular lá na sala. Sim. Sabe que minha qualidade de sono realmente melhorou? Com certeza. Eu fico imaginando, se a qualidade de sono melhora,
imagina o quanto isso não atrapalha no nosso, vamos dizer, diretamente nos nossos neurônios, né? Sim. E você acha também que porque eu vejo cada vez mais adolescentes rebeldes e que gritam e que, sabe? Eu não sei se você viu até uma menina, acho que ela tinha, sei lá, 17, 18 anos, fazendo escândalo, se jogando no chão. Se jogando no chão, pedindo porque a mãe não queria comprar um iPhone 15 para ela. Ah, eu vi esse vídeo. Você viu? Vi. Gente, então assim, você acha que isso também pode estar ajudando as pessoas a ter esse comportamento? A tecnologia, você fala, uso excessivo, né? Isso. Definitivamente, tudo nessa vida, Wagner, precisa ter uma dose saudável. As coisas, tudo é dose dependente. Então, assim, da mesma forma que o antídoto do veneno é o próprio veneno, sim, legal, né? A gente precisa entender que nada em excesso costuma ser saudável. Então, a questão não é o uso ou não da tecnologia. Isso eu acho que a gente não tem muita escolha, né? Nesse mundo que a gente vive. Excessivo. Mas esse uso excessivo é você não saber administrar, né? É você, muitas vezes, ficar o tempo todo com o celular na mão e o celular ele tá te passando informação o tempo todo. A cada 10 segundos que você tá correndo ali a tua timeline ou olhando a tua For You, você tá o cérebro tá tentando entender o que você tá vendo ali, que estímulo é aquele. Então tá super estimulado. A gente vive hoje numa era de superestimulação, né? Então a questão, muito mais do que... Porque a tecnologia em si ela não é nociva, ela vai trazer muitos benefícios, muitos avanços. Só que, na medida como a gente tem usado, né, isso traz prejuízos para o nosso cérebro, para a nossa saúde mental. Pois é. E me fala uma coisa, Érica, como que a terapia comportamental se difere com a psicanálise? É bem diferente. A psicanálise, ela trabalha com alguns conceitos, como as instâncias psíquicas, o id, o ego, o superego. E aí, trabalha com uma ideia de que, eu fiz isso porque o meu inconsciente agiu, né? Porque o meu ego, o meu superego, da mesma forma como... Não quero criticar nenhuma abordagem, mas assim, ele traz muito, né, esses conceitos. Então, na psicanálise, você trabalha com o paciente, ele fala, né, livremente. Então, você trabalha com associações livres. A pessoa fica deitada falando ali, isso. o médico anotando. Muitas vezes no divã, muitas vezes de costas até pro terapeuta. E na terapia comportamental, a gente trabalha, como o próprio nome diz, com comportamentos. Eu sou o que se chama de behaviorista radical. Radical no sentido de raiz. Sim. Para mim, tudo é comportamento. Então, o que eu penso é comportamento, o que eu sinto é comportamento e o que eu faço é comportamento. Só que o que eu penso e o que eu sinto são comportamentos que a gente chama de encobertos. Então, eu não consigo ver o que você está pensando e nem saber o que você está sentindo, a não ser que você revele isso para mim. Externo. Exatamente. Ou que você haja de uma forma que deixe claro o que você está pensando ou o que você está sentindo. Mas para nós tudo é comportamento. E a gente não trabalha com esse conceito de inconsciente como instância, né? Como algo que age sobre nós. A gente trabalha com o conceito de inconsciente, mas no sentido de aquilo que a gente não entende. Então, se eu não entendo, né, aquilo é inconsciente para mim, né? Mas não como uma entidade, né, ou como uma instância psíquica. E o foco da terapia comportamental é justamente desenvolver habilidades, aprender novos comportamentos. A terapia comportamental ela é contextualista, então eu preciso sempre entender em que contexto a pessoa faz o que ela faz. E além disso, o que ela produz quando ela faz o que ela faz. Então, assim, se você chega para me contar uma história,
O que as pessoas normalmente entendem como comportamento, eu entendo como resposta. Então, assim, se você vai tomar água, você está com a garrafa, com a caneca da água aí perto, você vai tomar água. Eu vou olhar você tomando a água, né? Eu vou tentar entender, né? O que está acontecendo, por que você está fazendo isso. Você pode estar tomando água porque você está com sede, você pode estar tomando porque você está com a garganta seca, você pode estar tomando porque você está engasgado, porque você está tentando segurar uma tosse que você está prendendo. Então, assim, a gente precisa entender sempre quando a gente olha para um comportamento, o que antecede esse comportamento e qual é a consequência dele. Porque, de novo, a questão e o objetivo da terapia comportamental, eu sempre falo isso para os meus clientes, não é olhar para um comportamento e dizer isso é feio, isso é bonito, isso é certo, isso é errado, mas vamos olhar para o que isso produz. Olha, quando você age assim, o que está produzindo é isso. Isso que está sendo produzido é legal para você? Em questão de sentimento, é isso? Não de consequências. De consequências, né? Então, se eu fico 10 horas no celular e eu tenho liberdade para fazer isso, o que ficar 10 horas no celular produz? Entendi. Então, eu não vou dizer, olha, isso é feio, você não pode fazer isso é errado, você não pode fazer isso. Não, o que está produzindo em você? Em mim, está produzindo que eu não consigo dormir, está produzindo que eu fico ansioso, eu esqueço as coisas, eu deixo de fazer as minhas atividades. Tá, isso aí, você quer mudar ou você quer manter? Né? Então, assim, de uma maneira, obviamente, muito sutil, resumida. Não, eu estou explicando aqui de uma maneira muito resumida, mas o objetivo da terapia nunca é a gente fazer um juízo de valor, mas é sempre ajudar o cliente a entender, de fato, o que ele faz e qual é o produto daquilo que ele faz. Porque o que eu entendo do que você tá... Posso chamar você de você? Claro. Do que eu entendo do que você tá explicando pra gente é que muita gente, às vezes, ela não consegue entender por que aquilo acontece com ela, porque ela não enxerga os comportamentos que ela tem, é isso? Exatamente. Mas comigo sempre dá tudo errado, ou comigo nunca isso dá certo, mas... Por que não dá, né? Exato. Será que não é o seu comportamento que está gerando uma situação, né? Então, eu acho que legal isso, porque a gente acaba começando a pensar em algumas coisas, né? Porque, vamos falar de relacionamento, né? Às vezes as pessoas têm um relacionamento e o relacionamento sempre não dá certo, né? Sim. Aí a gente costuma falar, será que sou eu o problema ou são as pessoas, né? Então, enxergar que o problema está em você, né? Isso. E não no outro, porque você repete em todos os relacionamentos as mesmas coisas. E aí você não percebe, talvez a terapia comportamental ajuda a gente a perceber esses comportamentos que geram... legal isso. Nesse exemplo que você trouxe, a gente pode avaliar várias coisas. Então, assim, qual é o padrão de pessoas que você está escolhendo? Como é que essas pessoas se comportam? Como você responde a esses comportamentos? Então, o dedo podre é culpa da gente, né? Dedo podre é uma explicação mágica que não existe, né? É uma explicação que a gente... Porque, assim, o que acontece, Wagner, assim, o nosso cérebro, a gente tem uma necessidade muito grande de entender as coisas. Sim. E quando a gente não consegue entender, a gente cria histórias, muitas vezes, né? E a gente cria explicações que muitas vezes não fazem sentido nenhum. Então, Mercúrio está retrógrado, por isso que o meu carro estourou o pneu, não é porque você não fez a revisão quando você tinha que ter feito, né? Então, assim, a questão é que muitas vezes a gente volta o olhar para o que está fora da gente, ao invés de voltar o olhar para entender como é que eu estou agindo no mundo e o que isso está produzindo. Porque tem uma frase que é do Skinner, né, que é o pai aí da terapia comportamental, que ele fala o seguinte, não exatamente com essas palavras, mas basicamente isso, que nós agimos sobre o mundo e modificamos o mundo. Então, tudo que eu faço modifica o mundo, modifica as pessoas ao meu redor, modifica o meu ambiente. O mundo age sobre nós e nos modifica. Então, há sempre uma interação entre nós e o mundo. E se a gente não entende isso,
se a gente está buscando, e é interessante porque tem clientes que buscam, às vezes, muitas explicações internas, né, do que está dentro da própria pele. Ah, Então, a culpa é sempre minha, eu que estou errado, eu que fiz assim, eu que... E tem gente que faz o oposto, a culpa está sempre o fora, outro. né? E aí a questão é a gente olhar caso a caso, situação a situação, em determinados contextos. Às vezes, a gente tem o mesmo padrão de escolha, escolhe uma pessoa mais ou menos parecida com aquelas que a gente vem escolhendo, mas a gente responde de um jeito diferente, né? Então, é um pouco... e isso é exatamente o que a gente chama de autoconhecimento. É você que eu acho que era uma das perguntas, né? Isso, Que você que é ia a fazer. próxima, né? Exatamente. Como o Então, autoconhecimento assim, pode ajudar a gente no bem-estar, né, e na saúde mental. exatamente. Legal. Se eu tenho clareza, né, de como as coisas, né, as coisas do meu mundo, pode ser o mundo externo, o mundo interno, me impactam, eu consigo agir sobre essas coisas. Então, assim, se eu sei que as minhas relações, os meus amigos, o meu grupo de amigos não é legal, então, poxa, não vou poder me separar de todo mundo, fazer inimizade com todo mundo, mas o que eu posso fazer para ir conhecendo novas pessoas, para tendo novos ciclos de relacionamento, né? Então, ou se eu tô sozinho, isolado, e isso faz com que eu me sinta mal, né? O que eu posso fazer para mudar essa situação? E você acha que o autoconhecimento nos ajuda a se colocar no lugar do outro? Também, Também, eu acho que também. né? Eu acho que assim, a partir do momento que a gente se entende, né, entende o que está se passando dentro da gente, a gente não se confunde tanto com o outro, Tá. né? E aí a gente consegue de repente voltar a olhar para o outro. Eu nunca tinha parado para pensar nessa questão, tá? Mas assim, mas eu acho que quando a gente consegue entender minimamente o que é nosso e o que é do outro, a gente consegue fazer essa separação e a gente consegue ter um olhar mais... Mas por que eu perguntei isso, né? Porque as pessoas, como você estava acabando de falar, né? As pessoas têm muito essa coisa de colocar a culpa no outro, né? Que o outro não me faz feliz, que o outro não sei o quê. E às vezes a culpa é do outro, né? Pois é, né? Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, que felicidade não se tem, é um estado de espírito, né? Você você não vai ser feliz, você é feliz quando você quer ser, né? Em alguns momentos. Em alguns momentos. Então, eu perguntei isso porque justamente por causa disso. Eu acho que a gente se autoconhecendo, você talvez, né? Por isso que eu perguntei, você talvez consiga enxergar o outro de uma outra maneira, né? E entender talvez o comportamento dele para com você, enfim, né? Sim. Legal. E se eu consigo entender qual é o que é meu, né? Eu costumo dizer sempre, não é uma frase minha, é uma frase acho que é do Leonardo Boff, ele fala, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, legal. se eu entendo que eu tô olhando para alguém ou para algo a partir da minha perspectiva, a partir do meu ponto de vista, eu consigo olhar para isso de uma forma diferente. Show de bola. E me fala uma coisa, para as pessoas que sofrem de algum distúrbio, como fobia, né, outros medos intensos, por exemplo, em momentos de crise, né, ou se as pessoas talvez não tenham esse autocontrole, mas quem está perto, qual é a melhor maneira de ajudar? Quando a pessoa está numa crise de fobia, ansiedade, aquele, como chama aquele que tem pânico, né? Transtorno de pânico. Transtorno de pânico. Existe alguma, por exemplo, estou em crise, existe alguma coisa que eu possa fazer? Ou que alguém que esteja perto de mim possa me ajudar? Sim. Então, não necessariamente, né? Existem alguns remédios para crise. Porque, na realidade, no momento que a pessoa está no pico da crise, é muito difícil ela conseguir colocar estratégias para que ela saia daquela crise ali de uma forma mais rápida, né? Então, na terapia, a gente ajuda o cliente a identificar o que são os momentos antes da crise propriamente dita, né? Então, eu estou percebendo alguns sinais aqui que eu sei que se eu não fizer nada, eu vou ter uma crise. Então, tem estratégias que a gente usa nesse meio do caminho para ajudar
o cliente a manejar, né, essas sensações que são essas sensações do corpo, né, que a gente tem no corpo e que são muito fortes. A gente tem estratégias de respiração, né? Assim, a respiração é a principal ferramenta, é uma ferramenta gratuita, uma ferramenta de rápido e fácil acesso, mas que na realidade a gente usa pouco, né, da forma adequada. Então, você tem exercícios de respiração que você pode fazer, tem exercícios que a gente chama de grounding, né, que é de trazer a atenção da pessoa para o momento presente, né, para que ela, então, tem algum exercício, por exemplo, que você começa a descrever os objetos do ambiente. Você pode ter estratégias para mexer um pouco na temperatura corporal da pessoa, e aí isso ajuda também o cérebro a dar uma ancorada no momento presente. Então tem várias estratégias, mas que o ideal é que a gente use antes desse pico da crise. Ó, tive uma ideia aqui e acho que vai ser bastante interessante para quem está assistindo aqui também. Vamos fazer um desses exercícios, doutora? Tá. Consegue ensinar? Um exercício de respiração, né? De acalma. Porque acho que vai ser legal para vocês entenderem também como é que você pode fazer isso, né? Porque às vezes a gente tá aqui falando tal. Vamos tentar fazer isso na prática rapidinho, nada muito demorado, rapidinho. A gente consegue, será que fechar um pouco mais a luz contra a regra? Não precisa. Assim? Não precisa. Inclusive, eu oriento que a pessoa faça, porque às vezes ela está num ambiente público, assim, né, ótimo. Que ela não consegue controlar a iluminação. Então, legal, vamos lá. Porque aí também a gente consegue mostrar para as pessoas como é, né? Poder fazer isso no momento de crise, ou de repente alguém que esteja do lado ali possa te ajudar, né? Então, exatamente. Então, assim, quando a gente vai fazer a respiração, o foco da respiração para baixar um pouco a ansiedade é a expiração. Tá. Então, eu gosto de um exercício que você inspira contando até 4, você prende a respiração contando até 2 e expira contando até 6. Pode fazer junto. Vamos lá, vamos. Olha, quando eu tô expirando, você percebe que o meu músculo aqui do ombro, ele vai soltando? Por isso que é interessante que a gente faça a expiração pela boca, né? Às vezes, se você tá num lugar público, você não pode, porque você não quer chamar atenção, você não quer que as pessoas fiquem olhando para você. Mas o ideal é você fazer e você pode repetir entre 5 e 10 vezes essa respiração. Então, num primeiro momento, né, você vai perceber que ela não tem um efeito imediato. Sim. Não é igual uma medicação, né? Sim. Mas, na medida em que você vai fazendo, você faz lá uma sequência de 5, espera um pouquinho, aí daqui a pouco você faz mais 5, e aí a gente pode lançar mão de outras atividades. Você pode, se você está em casa, por exemplo, no momento de crise, algumas pessoas muitas vezes acabam tendo comportamentos de mutilação, né, de automutilação. Você pode usar uma pedra de gelo. Se você está em casa, você pode até o freezer da tua casa pegar o gelo, colocar na mão. Você pode passar o gelo no rosto. Você pode mergulhar o rosto numa bacia de água cheia de gelo. Então, você pode entrar num banho gelado, né? Então, tem várias estratégias. Às vezes, que você pode lançar a mão, que às vezes umas funcionam mais do que outras num dia, e depois aquela que não funcionou, funciona numa outra situação. Então, são várias estratégias que a gente ensina para o cliente, para ele aprender a lidar, né? Mas o mais importante, aprender a identificar, não deixar chegar na crise, no pico da crise. Então, só para vocês lembrarem, vamos repetir de novo. Respira em 4. Exatamente. Solta em 2, né? Não, prende a respiração em 2. E solta em 6. E solta em 6. Então, vamos lá fazer de novo. Então, vamos lá. Aí você pode fazer de 5 a 10 vezes, né? Sim. E funciona, viu, pessoal? Ajuda. Pode ter certeza que funciona muito. Ajuda, mas é melhor que seja feito antes da crise. Porque muitas vezes as pessoas falam, na hora da crise eu não consegui fazer. Então, por isso que tem que ter um pouquinho de autoconhecimento, de, tô ansioso, tô achando que vai ter uma crise aqui, então você tem que agir antes. Perfeito.
Bom, Érica, nunca se usou tanto antidepressivo, né, como hoje. Segundo algumas estatísticas, houve um crescimento aí de 11% no ano passado em comparação a 2002, tá? Por que você acha que houve esse crescimento? É sobre tudo isso que a gente está falando mesmo? Sim. Ou existe algo aí também que as pessoas... Aquilo que você estava falando, né? Às vezes as pessoas não têm esse autoconhecimento, muito legal isso, e acha que precisa tomar antidepressivo, tudo é antidepressivo, tudo é remédio, Sim. né? Mas Sim. Esse aumento, você acha que está relacionado a tudo que a gente está falando aqui? Sim, pode estar sim. A questão é assim, Wagner, tem muitas questões que eu quero chamar a atenção nesse ponto. Então, primeiro que a medicação, junto com a terapia, é o tratamento padrão ouro, que a gente chama, para trabalhar os transtornos mentais. Então, terapia tem a sua função e a sua importância, a medicação tem a sua função e a sua importância. Às vezes, né, só na terapia, só entre aspas, né? Tá. Mas com o processo terapêutico você consegue retardar um pouco que o cliente precise buscar a medicação, porque você ensina, né, estratégias e ferramentas e habilidades para ele. Mas muitas vezes eu mesma encaminho. O cliente fala, olha, a gente já fez todas as mudanças que eram necessárias, importantes, você tem uma rotina saudável, e eu sinto que ainda assim a gente precisa do suporte medicamentoso. Mas o que acontece é que muita gente tem na rede social, as pessoas estão se autodiagnosticando demais, né? E buscando medicação de forma indevida, né? E a medicação, na realidade, ela deveria ser um suporte para que as mudanças possam acontecer, né? Então, por isso que é importante medicação junto com terapia. A medicação por si só, ela não promove mudança na vida do paciente, né? Sim. Então, assim, no caso de um paciente que está muito depressivo, que está muito mal, a medicação vai trazer, né, um pouco mais de energia, um pouco mais de vontade de fazer as coisas. Sim. Mas hoje a gente já sabe que é importantíssimo, né, não só a questão da medicação e da terapia, mas além disso tudo, uma postura ativa do paciente, né? Sim. Porque assim, não adianta ele vir para terapia, não adianta ele estar tomando medicação e não fazer o que precisa ser feito fora do consultório. Acho que sim, praticamente fazem tudo. Sim, exatamente. Sim. Então, assim, eu tô tomando medicação, tô indo pra terapia, não coloco as coisas que são planejadas em prática, não faço as mudanças que são importantes, que são saudáveis, e aí eu não melhoro, né? Então, assim, e aí a gente precisa entender que essa participação ativa do paciente, né, é fundamental. E hoje, isso não sou eu que estou dizendo, né? Sim. Tem vários estudos, várias pesquisas que mostram. Então, é um trabalho importante esse da gente conscientizar o cliente, né, o paciente, da importância de ele promover essas mudanças na rotina dele, no dia a dia doutora, dele. Eu trabalho com terapia, mas trabalho com terapia capilar, né, igual a sua terapia, mas é basicamente isso. Eu falo, 50% sou eu o responsável e 50% é você. Não adianta você vir aqui, fazer os tratamentos, né? E em casa usar qualquer coisa, ou não tomar cuidado nas coisas que eu te disse, porque você não mudar os hábitos, né? Não mudar os hábitos, então acho que é de suma importância. E eu queria deixar aqui um alerta, né, pessoal, e para vocês aí que estão nos assistindo, tá bom? Que, isso é muito importante, sabe? Hoje a gente tá cada vez mais com as fake news em alta, né? E eu acho legal as pessoas que vão lá e falam dos seus problemas, e falam do que estão tomando, mas o que a gente precisa entender é que o problema dela, por mais que seja parecido com o nosso, é diferente, né? Então, nem sempre o que ela toma, ou nem sempre o que ela faz, é bom para você. Então, tome cuidado com isso. A Érica, a doutora aqui, tá falando isso para vocês, tá bom? Que tem que tomar cuidado, se autoconhecer, tem que buscar uma terapeuta comportamental ou um psicanalista, enfim,
para entender realmente qual é o seu problema. Então a gente vê muito, né, doutora, essas coisas que a gente tá falando aí de internet. Eu acho interessante as pessoas que vão lá, falam do seu problema e tal. Mas a gente não pode tomar como como exemplo, né? Que aquilo é igual a mim, por mais que os comportamentos sejam parecidos, por mais que ali a doença seja parecida, mas nem sempre o que é bom para ela pode ser bom para você. Exatamente. Então, queria deixar esse alerta aqui de suma importância, porque eu me preocupo muito com isso em todas as áreas. Então a gente tem que buscar, gente, pessoas idôneas, a gente tem que pegar pessoas que realmente sabem o que estão falando, né? E não ir... porque hoje, né, eu tava falando com... na entrevista passada, que as pessoas, infelizmente, elas estão dando mais importância para aquelas pessoas que têm 500 mil pessoas seguindo, né? E que muitas vezes não tem o conhecimento, do que aquela que tem o conhecimento, que fala a verdade, tem lá, sei lá, 5, 3 mil, 10 mil pessoas, mas não tem tanta importância. Então hoje tá muito isso, né? A importância das pessoas que têm mais quantidade de pessoas, né? Do que os que buscam realmente falar a verdade. Exatamente, porque assim, a questão muitas vezes eu me questiono isso nas redes sociais, o papel, porque é importante que a gente esteja falando, que a gente esteja desmistificando, né, a questão dos transtornos mentais, o que é a terapia, falando sobre o assunto, né? Porque até há pouco tempo atrás era muito terapia, era muito tabu, né? Medicação, exatamente, psicologia, até fazer psicologia era coisa de louco, né? Tipo, imagine ir para o psicólogo. Então, assim, hoje ainda é um tabu para algumas pessoas, mas muito menos do que já foi, por conta disso, das pessoas estarem falando sempre. Então tem uma importância, né, das pessoas estarem falando. A questão é a gente entender que para que se haja um diagnóstico de qualquer coisa, especialmente um transtorno mental, é importante que você esteja, né, com um profissional que tenha, você falou da idoneidade, mas não só a idoneidade, que tenha um arcabouço técnico, que seja um bom técnico que consiga te acompanhar e que consiga te orientar também, né? Além de tudo, da idoneidade. Mas no final das contas, quem acaba fazendo mais sucesso nas redes sociais é quem fala o que as pessoas querem ouvir. Então, se eu vou lá, eu falo, nossa, eu acho que eu nunca vou crescer muito nas redes sociais, porque eu quero falar... Eu também não. Eu quero falar, pera, mas não é tão simples assim, olha. Né? Não, então, as notícias que eu tenho para dar não são tão legais. As pessoas não querem ouvir tanto, né? Não querem ouvir que tem uma parte que leva tempo, que requer muito esforço, muito sacrifício. Não querem ouvir falar sobre sofrimento, sobre as dificuldades que as pessoas vivem. As pessoas querem ouvir aquela fórmula mágica e... o que elas querem ouvir, né, na verdade. Exatamente. Me fala uma coisa, Érica. Qual é a dica que você dá para as pessoas, né? Ou dica, ou estratégia, né? Práticas para tentar desenvolver esse autoconhecimento. Você acha que para ter um autoconhecimento somente, realmente fazendo a terapia de comportamental? Sim. Ou eu consigo, de alguma maneira, ter estratégia para conhecer isso? Ou quem vai dar essa estratégia é o técnico, né? É o profissional que faz a terapia comportamental. Olha, eu não acho que você precise o tempo todo estar em terapia, né? Mas a terapia, ela pode ser um bom pontapé inicial para que você consiga, pelo menos, entender um pouquinho a tua dinâmica, como é que você funciona no mundo, né? Algumas coisas. Porque a grande questão, né, Wagner, que é difícil a gente se ver, né? Bastante. Então, assim, mesmo eu que estudo sobre isso há muitos anos, trabalho fazendo isso o tempo todo, vou para minha terapia, às vezes eu não vejo algumas coisas. Tem um ponto cego lá, que aí, né, o meu terapeuta fala, olha... E assim, é muito difícil a gente se ver. Eu tô cheia de frases de efeito hoje, mas tem muitas frases que eu gosto. Tem uma do Saramago que ele fala que a gente tem que sair da ilha para ver a ilha, né? Então, assim, a terapia, eu sempre falo para os meus clientes, eu não tô aqui para te convencer de nada, para te convencer do que você tem que fazer.
Mas eu vou, do que é certo, do que é errado, não é o meu papel. Mas eu vou te convidar a olhar para as coisas a partir de uma perspectiva diferente. Então eu vou falar, ó, vem cá, digamos que você fosse meu paciente, eu vou falar, Wagner, vem cá, vamos olhar isso aqui a partir dessa perspectiva, Sim. né? Para que a gente consiga, de repente, aumentar essa capacidade de se enxergar no mundo e entender como é que a gente tem que agir. Eu acho isso muito legal. Eu já fiz terapia e fiz PNL também, que me ajudou muito. Sabe que PNL me ajudou muito, muito. Porque eu, por exemplo, eu vivia com uma mãe que era extremamente negativa. E eu acordava com matou a mãe a 7 facadas, né? Então, assim, eu era até os 39 anos de idade muito negativo e tudo era, sabe, enfim. Sim. E aí eu entendi isso e fui buscar ajuda, sabe? Fui buscar ajuda através da terapia, né? Aí conheci o PNL e eu falo pra todo mundo o quanto isso realmente ajuda, né? Todo mundo acha que isso é besteira, mas não é, porque é aquilo que você tá dizendo, né? As pessoas não conseguem se enxergar. E quando você tem alguém que possa te dizer, olha isso, ó, olha aquilo, olha, sabe? Então, te ajuda a entender os porquês, né? Porque a gente tem muitos porquês, né? Entender os porquês é muito legal. Então, ter um profissional que te ajuda a entender os porquês é incrível. Isso ajuda muito. É fundamental. Ô, Érica, você acha que a meditação pode ajudar no autoconhecimento? No autoconhecimento, assim, pode, por quê? Porque qual é o objetivo da meditação? O objetivo da meditação, que não é vinculada a práticas religiosas, a meditação para esse objetivo, né, para ajudar a promover saúde mental, o objetivo dele principal, na realidade são dois, não é um só, são dois. O primeiro é a gente perceber quando o nosso pensamento sai do momento presente e trazer esse pensamento de volta para o momento presente sem se julgar. Então, os principais exercícios são entender, né? Pera, agora eu não estou aqui, eu devia estou fazendo uma meditação de scan, né? Então deveria estar prestando atenção aqui na minha coxa. E pensei no supermercado que eu tinha que fazer ontem. Então vou trazer o pensamento de volta, né? Sem me julgar. Porque esse exercício ele é importante para algo que a gente fala, né? Que é necessário em muitos casos, que é você se desfusionar dos seus pensamentos. Nós não somos o que a gente pensa. Né? Então, assim, os nossos pensamentos, como eu disse, eles são formas que a gente se comporta também. Sim. Né? Então... E você acha que não tem isso a ver também? É legal você ter tocado nesse assunto. Você acha que isso não tem a ver também, que a gente sempre explica, e no PNL explica também isso, que na verdade a gente é um núcleo de imposições, né? Família, sociedade, você não pode, você tem que fazer assim, Então quando você diz, a gente não é o que a gente pensa, eu sempre entendo que é exatamente isso, essa coisa de a gente estar dentro de umas imposições, né? Tipo, eu tô aqui, aí vem a família e diz que pra mim o que tem que ser certo é assim, aí vem a sociedade, e eu escolho uma religião, e vem a religião, e eu sempre digo o seguinte, hoje eu consigo, tenho minha religião, tenho minha família, vivo na sociedade, mas hoje eu consigo estar aqui e ver isso aqui, e hoje eu consigo, se a minha religião diz pra mim, olha, você tem que fazer isso, mas se eu vejo que não é bom pra mim, e que não vai, eu não vou fazer, né? Não, porque a religião me disse que eu vou fazer, né? Enfim. E é legal você falar isso, né? Religião, família, escola, né? As igrejas, elas são agências de controle de comportamento. Então, elas nos dizem o que fazer e o que não fazer, né? E a gente precisa entender que essas agências de controle, né? Elas têm regras próprias, né? Sim. E essas regras próprias não necessariamente vão ser saudáveis pra gente. Sim. Pode ser que elas sejam para algumas pessoas, mas não necessariamente vão ser saudáveis para todas as pessoas. Então, assim, se a gente for entrar nessa seara das regras, mas basicamente é isso. A gente tem várias variáveis que atuam sobre o nosso comportamento.
E aí, de novo, quando eu tô falando de comportamento, é o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço, Tá. né? Tem várias variáveis atuando sobre ele. E tem variáveis que a gente, inclusive, não pode modificar, Sim, né? sim. E a gente vai falar sobre isso depois, que eu Legal. sei que tem... vai ter espaço. Tá, e me fala uma coisa, Érica. Você acha que tudo isso, né? Enfim, mas a pergunta é: o que leva à ansiedade? Uhum. A ansiedade tem cura? Tá. A ansiedade, ela é uma emoção. Sim. E as emoções, elas têm todas uma função, elas servem para alguma coisa. A gente não pode viver sem ansiedade. A ansiedade, não. Olha. A ansiedade, ela nos prepara para a ação, para realizar algo, para resolver problemas. Por isso que eu falei que tem comportamentos, a gente fala que a gente tem 3 níveis de seleção de controle. Não vou ficar dando aula aqui para ninguém, que não é o objetivo. Mas assim, a gente tem alguns comportamentos que foram selecionados pela nossa espécie, pelos seres humanos, pela espécie que a gente tá, né? Falando biologicamente. Então, a ansiedade é uma delas. Nós somos frutos dos homens das cavernas que eram ansiosos, né? Por quê? Então, eles estavam o tempo todo buscando formas de resolver problemas futuros. Sim. Então, não tenho comida aqui, como é que eu vou conseguir comida? Se eu for ali, será que vai ter um urso? Será que vai ter um mamute que vai me comer? Sim. Então, assim, a ansiedade, ela tem uma função, né? Então, ela é uma emoção. Até que você, no Divertidamente lá, não sei se você assistiu o 2. Não vou assistir, quero ver. Apareceu a ansiedade. A ansiedade, ela é uma emoção. E todas as nossas emoções, por mais que elas sejam desconfortáveis, elas são saudáveis. A questão da ansiedade... Por que dói tanto, hein? Porque dói. Né? Então, assim, a questão é quando ela vira um transtorno, né? Então, assim, quando ela deixa de ser... ela deixa de ter relação com eventos que eu posso, de fato, controlar e resolver, e passa a ser a ansiedade pela ansiedade, a ponto de que aquilo vai me paralisar, né? Então, assim... eu começo a criar um monte de coisa na minha cabeça, né? De que vai ter o apocalipse zumbi, então eu tenho que ficar em casa e me preparar para o apocalipse. E fala isso, eu vejo que as pessoas, tem muita gente pessoas que são extremamente ansiosas, né? Uhum. Que se suicidam, que matam uma pessoa, que, né? Então por isso que quando a gente fala de ansiedade, é legal o que você disse, né? Que a ansiedade a gente precisa viver com ela, mas ter essa diferença da ansiedade, né? Que qual é a ansiedade boa e qual é a ansiedade ruim, né? Porque e a gente só conhece esse lado da ansiedade que olha, era tão ansioso que se matou, tão ansioso que foi lá e, né? Porque isso pode acontecer, né? É mais complexo, assim. Quando a pessoa, né, tem essas ações suicidas, assim, geralmente é que nem quando cai um avião. Nunca é por uma causa só, né? Inclusive, os próprios transtornos mentais, eles são multifatoriais. Nunca acontece por uma causa só. Tem uma série de fatores agindo ali sobre o indivíduo para que ele desenvolva aquele transtorno, ou para que ele tenha algum comportamento que, né? Sim. Então, assim, mas, de fato, a questão é o nível de prejuízo que aquilo traz para a tua vida. Então, com que frequência você tem esses comportamentos, né, pensamentos e sentimentos ansiosos, e qual é o prejuízo que isso traz para você? Então, se você está tão ansioso a ponto de não conseguir viver a tua vida, definitivamente, óbvio que a gente tem que fazer uma avaliação, um consultório, né? Não vamos sair por aí diagnosticando ninguém, tá? Por favor, tá? Mas assim, quando a gente está falando de alguém que está com a vida paralisada, muito provavelmente a gente está falando de uma pessoa que tem um transtorno, que pode acontecer isoladamente. Então a pessoa pode ter um transtorno de ansiedade isoladamente, ela pode ter um transtorno depressivo maior junto com o transtorno de ansiedade. Por isso que é importante a avaliação do profissional. Perfeito. Então, se você está se sentindo extremamente ansioso, se você está te atrapalhando de alguma forma, não esquece que existem profissionais preparados para te ajudar, tá bom? Exatamente. E como a falta de autoconhecimento pode contribuir para os comportamentos autodestrutivos, né, o que mais ou menos a gente está falando aqui, ou para o desenvolvimento de transtornos mentais? Você acha que essa falta de autoconhecimento pode contribuir para
para esses comportamentos autodestrutivos ou esses pensamentos, esses desenvolvimentos aí de transtornos mentais? Sim, como eu estava falando, o transtorno mental ele é multifatorial, né? E pode inclusive ser por conta, né, das escolhas que eu vou fazendo na minha vida, né? Pode surgir por um contexto de vida que eu estou vivendo ali, ou que tenha sido por escolhas minhas ou não, porque tem coisas que acontecem com a gente que não são escolha nossa, né? Às vezes acontecem situações de extremo sofrimento que a gente não escolheu viver, né? E que fazem parte da vida. Mas, assim, muitas vezes a gente acaba se colocando num lugar, numa posição, por falta de autoconhecimento, por falta de entender o que isso que eu estou fazendo de uma forma repetida produz, né? Então, assim, se a pessoa... E eu falo muito para os meus clientes no consultório. A pessoa fala assim, mas por que eu fiz isso mesmo, né? Eu falei, vamos fazer essa pergunta sem o tom de julgamento que você está fazendo. Por que você fez isso? Né? Então, vamos olhar para a situação. Vamos tirar o tom de julgamento, de reprovação que você está dando, né? Porque mentalmente a pessoa está se chamando de um monte de palavrões. Vamos tirar o julgamento e vamos olhar para isso de uma forma descritiva. O que produziu, o que fez com que você se comportasse dessa forma? Qual é o contexto disso? Por isso que eu falo que a terapia comportamental, não eu falo, todo mundo fala, é contextualista. Não dá para a gente analisar nada fora do contexto. Então, assim, qual é o contexto que produziu isso? Tá, essa resposta sua foi esse. E o que essa resposta gerou de consequência? Foi isso. Então, assim, a gente fala, tem a Santíssima Trindade, da tríplice contingência, quando a gente vai olhar para comportamentos. Então, a gente olha para o antecedente, para a resposta e para a consequência daquela resposta. E isso tudo é ensinado na terapia. A ideia da terapia, de qualquer terapia, eu imagino que deva ser, mas da minha, definitivamente, é que o cliente ele não se torne dependente do processo terapêutico, que ele aprenda a fazer as próprias análises. A gente faz esse desenho com ele, né? Então, depois de um certo tempo que ele está na terapia, ele já fala, eu fiz isso, mas foi por causa disso, aconteceu isso, né? Então, assim, a pessoa ela consegue já deixar de ficar naquela escuridão que ela vivia, de não entender nada, né, do que estava acontecendo, e ela já consegue entender, olha, o antecedente foi esse, a resposta foi esse, a consequência foi esse, e aí eu preciso mudar isso, preciso buscar uma nova forma de responder, preciso mudar a consequência, preciso mudar o antecedente, onde é que a gente vai mexer? Então, você acha que você poderia me dar alta, por exemplo, quando eu chegar para você, eu fiz isso por causa disso, isso me aconteceu isso? Ou não? Não existe alta para terapia comportamental? Existe. Então, assim, a ideia da terapia, do processo, né, dentro da terapia comportamental não é que o cliente fique muitos anos com a gente, não. Tá. Eu brinco que os meus clientes nunca querem me largar. Sempre que eu falar, precisamos conversar sobre alguma coisa. A pessoa, não, por favor, eu não quero ter alta, eu não quero ter alta. Não, eu falo, a alta a gente não pode impor, né, ao paciente. Sim. Então, assim, a alta é uma coisa que é planejada, que é discutida, mas que é um dos principais objetivos, né? Porque a ideia não é que a pessoa fique ali com a gente a vida toda. Sim. Então, eu já tive situações de clientes, por exemplo, que tiveram alta, depois voltaram porque novas dificuldades surgiram, falaram, olha, preciso dar uma olhada de novo aqui nas coisas. Aí volta, aí faz umas poucas sessões, aí tem alta de novo. Então, assim, a gente tem aí essa possibilidade, porque o objetivo da terapia é o aprendizado do cliente. Ele aprender a entender como é que ele funciona no mundo. Se autoanalisar, né? Se autoconhecer, se autoanalisar. Sim. Agora, uma pergunta minha, né, que eu sempre escutei isso, né? Uhum. E pra mim sempre fez bem, mas eu quero uma opinião sua, assim. Chorar é um comportamento, sim? Sim. Tá. Tudo é comportamento. Tudo é comportamento. Então, chorar é um comportamento. E aí, eu sempre escutei quando você tá assim, chora que faz bem. Uhum. E aí, chorar faz bem? Faz. Chorar é uma estratégia de regulação emocional.
né? Então, assim, as nossas emoções, em alguns momentos, a gente fica desregulado, né? A gente passa por uma situação que a gente não sabe como reagir, a gente reage de um jeito... aquilo bate muito forte na gente, a gente não sabe como agir. Então, existem estratégias saudáveis de regulação emocional e existem estratégias não saudáveis, né? Então, você pode, por exemplo, usar droga, você pode beber, né? E o choro é uma estratégia saudável de regulação. Então, muitas vezes eu recebo, principalmente homens, né? Eles vêm e falam assim, trazem o choro como parte do problema, né? Tipo, eu chorei. Eu tenho chorado muito, né? Tudo que bom. O choro é uma estratégia saudável de regulação. Então, assim, é tanto que quando a gente chora, frequentemente a gente se sente um pouco melhor, né? Sim. Então, assim, o choro em si, ele não é um problema. O que está produzindo isso? Qual é a situação que está produzindo isso, né? E aí é para onde vai o nosso olhar, é para aí. Como, por exemplo, eu conheço gente que tá mal e sai correndo. Vai correr. Ótimo. Vai correr, vai fazer um Cooper, vai... Entendeu? É muito bom, excelente. É uma outra estratégia saudável de regulação, né? Ai, gente, que legal, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Eu adoro estar aqui porque você aprende, você entende. Nossa, eu espero que vocês também sintam a mesma coisa, que é muito bom, né? Falar com pessoas que entendem, que sabem do assunto. Enfim, bom, mas agora a gente tem aqui um quadro. A gente tem 2 quadros, né? No nosso Papo de Cadeira. Tá. Que é o Mentira, Verdades e Mentiras, Tá. né? E também o Toma Lá da Cá, tá? Eita, Pois fiquei com medo agora. Nossa, o Toma Lá da Cá são perguntas, né? E é legal fazer isso com você. Tá. Você não pode pensar pra falar, Tá. tá? Então, eu vou te perguntar e você fala, tá bom? Tá. E aí um pouquinho também, fala um pouquinho de você. Sai um pouco desse lado do trabalho e tal, e falar um pouquinho de você. Então, seja bem-vindo. Quer falar alguma coisa? Lembrando que eu sou treinada para não falar o que eu penso. Tá bom. Então vai ser um pouco difícil. Legal, mas vamos tentar, né? Então tá. Então, Érica, seja muito bem-vinda ao nosso Toma Lá da Cá. Bom, então vamos começar sem pensar. Tá. Um sonho. Ser útil. Ser útil. Coisas que eu odeio. Ai, eu odeio bastante coisa, na realidade. Mas eu odeio pessoas, assim, que são desrespeitosas com o espaço do outro, que são desrespeitosas com os sentimentos do outro, que não tem muita empatia. Eu não gosto muito. Minha vida é? Minha vida é muito boa. É muito boa. Tem um lado ruim, difícil, como Sim. todas tem que ter. Gente, nenhuma vida é perfeita, nenhuma vida é incrível, maravilhosa. Toda vida tem problemas e dificuldades, mas é muito boa. Não vivo sem? Eu não vivo sem as pessoas que eu amo, né? Sem a minha família, os meus amigos, as minhas pessoas. Eu sou uma pessoa de relacionamento, eu sou de pessoas. Eu morreria se eu não tivesse? Se eu não tivesse, acho que essas pessoas ao meu redor, Érica por Érica. Érica, eu tô lembrando aqui do podcast da Bia com a Cerca, Natália. Natália. Virou uma confusão. Eu sou uma pessoa que eu busco na minha vida pessoal, né, ser extrema, e também no consultório, dentro do que é possível, ser muito autêntica, falar o que eu penso, me colocar de uma forma que seja respeitosa com o outro e respeitosa comigo também, né, não me permitir ficar em situações em que eu esteja sendo violentada ou desrespeitada de alguma forma. Importante. Então eu busco viver a minha vida de uma forma autêntica e ter pessoas ao meu redor que me respeitam que me respeitam e que eu respeito também. Olha, adorei. Foi muito também. bom. Nossa, muito bom. Aprendi muita coisa. Infelizmente, a gente tá chegando aqui no final do nosso papo de cadeira, né? Eu ficava aqui muito tempo, muito bom. Que pena. Bom, eu também gostei muito. Muito obrigada pelo convite. Que bom, viu, que bom. Obrigado você por esclarecer tanta coisa aqui pra gente. E se você quer saber mais sobre esse papo aqui que a gente disse hoje, tá? Que a gente conversou hoje, na verdade, deixa lá nos comentários, faça a sua pergunta, né? Que a gente envia pra Érica e tenho certeza que ela vai
responder com todo amor e carinho para vocês, tá bom? Então, quer saber mais alguma coisa, quer fazer alguma pergunta sobre ansiedade, medo, enfim, fala nos comentários, deixe lá seu comentário e a gente vai mandar pra Érica com certeza, tá? Sim. Bom, nosso convidado ainda tá para confirmar, mas como vocês sabem, né, a gente sempre traz pessoas interessantes, com assuntos extremamente pertinentes aqui, né? E que pode, de verdade, agregar tanto na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. E não esquece de deixar também nos comentários qual é o tipo de assunto que você gostaria de ver aqui, né? Isso vai ajudar a gente também a buscar profissionais para poder bater esse papo aqui com a gente. Então, se você quer ter algum assunto, se quer que a gente traga alguém aqui, e pode ser qualquer assunto, tá, pessoal? Que o nosso papo de cadeira aqui, ele é um papo de cadeira mesmo e não tem um assunto específico, tá? Então, qualquer assunto que você quer ouvir aqui, é só falar lá nos comentários e a gente vai em busca aí desse papo para vocês, tá? Bom, como sempre, quero agradecer muitíssimo todas as pessoas que sempre estão aqui com a gente. Agradecer a Érica, né, por esse nosso papo super esclarecedor. Espero que a gente possa tê-la aqui novamente para a gente falar de outras coisas também, tá? Com certeza, é só chamar. Que vai ser um grande prazer. A gente sabe que você tem muita coisa para trazer aí pra gente e que pode agregar muito nas nossas vidas pessoais, profissionais, né? Bacana. Enfim. Bom, Érica, eu gostaria muito de aproveitar esse momento, né, em que você pudesse se despedir aqui do nosso pessoal, tá? E que você pudesse trazer uma mensagem de conforto, aliás, o que vier na sua cabeça para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes aqui, porque lembrem-se, pessoal, a gente, além de estar no YouTube, a gente também está no Spotify, tá? Uau. Então procura lá no Spotify, Papo de Cadeira, tá certo? Então a gente também tá no Spotify agora, com todos os nossos episódios. Então se você não tem tempo de ver, você vai ter tempo de ouvir, com certeza. Então, fique à vontade. Bom, tem muitas coisas que eu gostaria de falar, mas o principal que eu gostaria de falar hoje é: procure sempre ajuda, sempre que você precisar, né? Porque eu vejo muita gente que às vezes chega ao consultório e que sofre tanto, mas tanto, e sofre sozinho, que as pessoas ao redor não têm ideia do grau de sofrimento daquela pessoa, né? E que ou muitas vezes não tem o ambiente necessário, seguro, saudável, protegido para que elas lidem com as suas dores. Então procurem ajuda, se possível, né, ao redor junto às pessoas que você ama e que te amam também. Se não, procura a ajuda de um profissional que você se sinta à vontade para conversar e que você estabeleça uma relação bacana, porque não pode ser qualquer psicólogo, não pode ser qualquer médico. Tem que ser algum médico com quem a gente se sinta à vontade, um psicólogo com quem a gente se sinta à vontade, que a gente se sinta seguro, protegido, não julgado, e que possa haver espaço para que a gente coloque as dores que a gente carrega no nosso coração. E se você gostou da Érica, seu Instagram, seu consultório, onde é que você atende, passa aqui pra gente. Eu atendo do lado do The Blonde, eu atendo lá na Luiz Pessutti também. Que número? Na realidade, é naquele prédio alto do lado, na José Maria Barbosa. Tá. Mas o meu Instagram é @psiericalinardi. Linardi. Érica com K, Linardi com demudo. Ótimo. Então, pra você que gostou da Érica, gostaria de buscar aí ajuda com a Érica, é só entrar lá no Instagram, né? Isso. E ela tem certeza que ela vai te ajudar muito. Bom, pessoal, gostaria também muito de agradecer a todos vocês que assistem, que curtem o nosso podcast, que deixam os seus comentários, que compartilham. Muito, muito, muito obrigado. E acredite que a gente está aqui por vocês, tá? E não esqueçam também de deixar seus comentários, mais uma vez, qual o assunto que vocês gostariam que a gente debatesse aqui, tá? Olha, e se você quer participar do nosso podcast como convidado, é só entrar em contato com o nosso marketing através do direct do Instagram do The Blonde, que é @TheBlondeSorocaba, ou pelo Instagram do Ace Hair Spa, que é o Ace Hair Spa Sorocaba, e será um prazer receber você. E se você tem uma empresa, quer estar junto com a gente ali,
falando da sua empresa aqui. A gente também aceita patrocínio, né? Então, se você quer estar junto com a gente, com a sua empresa, sempre a gente falando aqui, a gente também vai adorar se você quiser patrocinar a gente, tá? Bom, pessoal, vou falar de novo aqui para vocês não esquecerem nunca, tá bom? De se inscrever lá no nosso canal, de comentar, de curtir, de compartilhar. E não esqueçam de ativar o sininho, aí você não vai perder nenhum dos nossos episódios aqui, tá? Bom, infelizmente estamos chegando ao final, então até o próximo episódio. Estaremos sempre aqui esperando vocês. Um beijo enorme no coração e até o próximo Papo de Cadeira.